Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que vai ficar mais difícil arrumar um emprego remoto e qual é a saída que eu vejo para você que gosta de trabalhar remoto, o que você pode fazer para aumentar as suas chances de continuar trabalhando nessa modalidade. Eu trouxe alguns dados aqui de emprego no Brasil e algumas tendências que estão acontecendo lá fora que naturalmente são cascateadas aqui para o Brasil por uma questão de acionistas, investidores que acabam de alguma maneira replicando o que eles fazem nas empresas de lá, aqui no Brasil, e também por tendências que são naturalmente seguidas pelas empresas daqui. Bom, primeira a notícia que saiu ontem, né, sobre a Amazon falando, né, para os funcionários voltarem para o escritório 5 dias por semana, né? Então, o CEO, né, já tinha falado para o pessoal ir alguns dias para o escritório e agora anunciou a volta dos 5 dias lá no escritório, né? Eles também estão fazendo uma reestruturação na estrutura deles para ter menos gestores em cada organização. E você vai ver como que essa informação aqui vai comungar com um dado que eu vou te mostrar lá na frente referente à taxa de juros, né? Tem um dado legal aqui do LinkedIn sobre uma matéria da Forbes feita lá nos Estados Unidos, né? Que uma pesquisa realizada em janeiro desse ano lá nos Estados Unidos revelou que é a primeira vez desde o início da pandemia mais trabalhadores estão dizendo que preferem um modelo híbrido ao 100% remoto. Mas aí tem um detalhe importante, né? Segundo a reportagem da revista Fortune, não da Forbes, como eu tinha dito, isso não se deve a eventuais benefícios oferecidos pela empresa, né? Mas sim à falta de opção. E é por isso que eu digo, aqui a minha tese é de que vai ficar mais difícil fazer, né, ter acesso a trabalhos remotos, tá? E por que eu acredito nisso? Vamos dar uma olhada aqui nos empregos gerados aí em junho desse ano, tá? E esses dados que vocês estão vendo aqui por setor, mesmo que variem mês a mês, eles acabam tendo uma configuração muito parecida. Esses dados são do Ministério do Trabalho lá, do CAGED, que compila essas informações, né? Aqui no setor de serviços, naturalmente, é onde vão estar concentrados o maior número de trabalhos remotos, né? E aí, né, num primeiro olhar, você pode pensar assim, poxa, mas se o setor de serviços foi o que mais gerou empregos em junho, e como eu disse, ao longo do ano esse gráfico vai ficando muito parecido nessa distribuição aqui entre as verticais, a pessoa pode pensar, pô, então quer dizer que mais empregos estão sendo gerados, né? Empregos que são possíveis trabalhar remoto. Mas dá uma olhada nisso aqui, na classificação do que é o trabalho, os trabalhos gerados no setor de serviço, né? Eles consideram transporte, armazenagem, correio, pouquíssimos ou nenhum trabalho remoto aqui. Alojamento e alimentação. E aqui entra, sim, aonde estão concentrados a maior parte do trabalho remoto. Setor de informação, comunicação, atividade financeira, imobiliária, menos, mas também tem parte do trabalho remoto ou híbrido, as áreas profissionais e administrativas, né? Então, assim, aqui é onde se concentram a maior parte dos empregos passíveis de ser remoto, né? Os outros são serviço doméstico, administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Ou seja, a maior parte dos segmentos que compõem a cifra do setor de serviços, a maior parte deles não são áreas passíveis de ter um emprego remoto. E repara o seguinte, né? O salário médio de admissão em junho, né, aonde tem esse dado aqui de que o setor de serviços foi o maior, foi um salário médio de 2.132, ou seja, é um salário que nessa faixa salarial, na maior parte das vezes, não estão os salários que são remotos. De modo geral, os salários que são remotos, assim, na média, né, isso é amplamente observável se você abrir lá a pesquisa de vagas do LinkedIn, são salários geralmente de pessoas que cursaram um curso superior ou têm um curso técnico, mas principalmente curso superior, e são salários que ganham acima dessa média, 4 mil, 5 mil, 6 mil e por aí vai. Tá? Ou seja, a média também nos mostra que a maior parte da criação de empregos não está em empregos que serão empregos remotos. E mesmo nos empregos remotos, como a gente está vendo aqui,
existe uma tendência de que eles reduzam, né? Quem é o remoto, né, ou também conhecido como home office, comece a ir para o híbrido, e quem é para o híbrido talvez comece a ir para o totalmente presencial, tá? E um detalhe, por que que vai ficar mais difícil surgirem novos empregos que são passíveis de serem remotos? Dá uma olhada nesse número aqui, ó. Aqui é a taxa de juros. Eu já fiz um vídeo nesse canal. Para você que quer atuar como gestor, é muito importante, você que é profissional sênior também, entender de macroeconomia, entender pelo menos o básico, e principalmente a relação de taxa de juros com os próximos passos, do que acontece na economia em decorrência disso. Para você planejar ações de retenção na sua carteira de clientes, fazer seu planejamento comercial e por aí vai, tá? Bom, historicamente, o Brasil é um país de juros altos, né? E por mais que nesse gráfico aqui mostre que os juros estão caindo, 10,5% ainda é um juros muito alto, né? Claro, eu não vou entrar aqui no mérito se deveria aumentar, se deveria baixar, não é o objetivo aqui da discussão. Mas é possível afirmar que sim, 10% de juros, 10,5% é muito alto, né? Se deveria aumentar ou diminuir é outra discussão que não é o objeto aqui do que a gente está falando. Mas assim, o Brasil é um país muito arriscado. Quanto mais arriscado o país, maior tem que ser a remuneração. Dá uma olhada que isso não é um efeito que aconteceu só no Brasil, né? De um momento, um ciclo de juros altos, né? E no Brasil, em especial, é um país que, historicamente, é um país de juros altos, né? Repara a economia americana, tá? Ainda em setembro de 2021, a taxa de juros estava ali próxima de zero, estava menos de 1%, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que estava 0,25%. Nos Estados Unidos, principal economia do mundo, principal economia do Ocidente, 5,5% de juros, tá? Para o brasileiro, 5,5% de juros é maravilhoso. A gente estaria sorrindo aí de ponta a ponta, né? Porque você vai financiar um carro, vai financiar a sua casa própria. Poxa, ter uns juros desse, pô, a gente tira de letra. Agora, galera, para o americano saltar de 0, alguma coisa para 5,5 é brutal. É brutal. Então, assim, a fonte de dinheiro do mundo, ou uma das fontes de dinheiro do mundo, né, de financiamento de dinheiro do mundo, está com juros altíssimos para padrões históricos. Isso significa que as empresas vão se financiar menos. Se elas vão se financiar menos, elas vão buscar mais eficiências. E mais eficiência. Então, você que é desse trabalho do notebook, trabalho do ar-condicionado, trabalho LinkedIn, trabalho home office, vão ser gerados menos empregos do que seriam gerados há 10 anos atrás, né? Aqui no Brasil, na década passada, você via empresa sair de 100 funcionários para 1.000, 1.500, 2.000, né? Eu lembro da Stone lá no Rio de Janeiro. A Stone empregou muita gente, assim, começou a contratar muita gente. Empresas como essa agora, quando abrem capital na bolsa, quando levantam investimento, elas não vão sair contratando tanto quanto contratavam antes, né? Então, naturalmente, né, vai se buscar mais eficiência, logo esses empregos de passíveis de ser home office vão ser contados ali cadeira a cadeira, pessoa a pessoa, né? E mesmo agora que o Brasil está começando a ter alguns indicadores que estão melhorando, de desemprego caindo, né, atividade industrial aumentando, repara o seguinte, né? A maior parte desses empregos que seriam remotos estão no setor de serviço. E quando a indústria aumenta, o agro aumenta seus empregos, de modo geral, a maior parte dos empregos gerados não são empregos que são passíveis de ser home office. Mais uma vez, olha aqui a divisão do setor de serviços, né? Transporte, armazenagem, correio, presencial, alojamento, alimentação, presencial, administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana, serviços sociais, são coisas essencialmente presenciais. Somente aqui nessa faixa da informação, comunicação, atividade financeira, imobiliária não. Imobiliária é o corretor, é a pessoa ali, a assessoria de financiamento imobiliário, que ainda tem muita coisa do presencial, porém sim, né, nos últimos anos a coisa começou a ficar meio híbrida, mais digital, mas mesmo assim vai ficar mais difícil ter emprego remoto. Então prepare-se para esse cenário, né? Porque tem muita gente que joga muito na esperança.
né? Traz dados positivos sobre o home office. Eu adoro o home office, eu gosto muito do trabalho remoto, mas assim, a gente precisa trabalhar com a realidade. E os números de atividade econômica, os números da taxa de juros, os números de geração de emprego apontam para uma outra direção. Então, cabe a mim nesse canal alertar você para que você possa se preparar para esse cenário. E aí, a dica que eu dou para você nessa situação é o seguinte: aprenda inglês. Por quê? Se você trabalhar para uma empresa fora do Brasil, essencialmente vai ser um emprego remoto, né? Ou a pessoa vai ter que te levar para trabalhar lá fora. Aí beleza, pode ser uma experiência super legal, mas assim, a melhor chance hoje de ter uma garantia de emprego remoto é você falar inglês e trabalhar para uma empresa fora do Brasil. Se você trabalhar para uma empresa no Brasil, é muito grande a chance de que do remoto pule para o híbrido e do híbrido pule para o presencial. Então esteja preparado, estude inglês, tá? Cuidado com as pessoas que ficam vendendo falsa esperança, fica jogando ali naquela esperança ali meio ingênua, tá? Olhe os números da economia e se prepare de acordo com eles, tá bom? Forte abraço para você, deixa aí nos comentários o que você acha. Tchau, tchau.